Então, pessoal, continuando o nosso canal filosófico, né? Hoje a gente vai, então, entrar em Platão. Já falou de Sócrates, então vamos agora falar de Platão, seu grande discípulo, né? Que, como eu tinha dito, no momento em que Sócrates é morto, né? Ele realmente fica extremamente decepcionado, né? E ele é o fundador da primeira escola, né? De primeira instituição de Atenas, chamado Academia. Aqui eu vou contar para vocês uma curiosidade, por que academia, né? Essa palavra academia, ela vem de Academos, né? Academos foi um herói ático, lá da guerra de Troia, e teve a ver com o fato de ter dito para os irmãos de Helena onde que Helena se encontrava cativa, né, por Teseu. Enfim, é história mítica, né? Mas esse herói, Academos, ele foi enterrado perto do cemitério de Atenas. E nesse lugar ficavam os jardins, onde foram plantadas várias oliveiras, né? E Platão, então, inicia, né, as suas aulas nesse jardim de Academos. Então, ele coloca o nome, né, dessa primeira instituição de Academia, tá certo? Onde ele costumava conferenciar com seus discípulos. Então, o termo vem dessa origem. Muito bem. Platão, na realidade, foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, né, autor de diversos diálogos filosóficos que a gente sabe que foram escritos durante o período, né, após a morte de Sócrates, tá? Então, no período antropológico, iniciado a partir das ideias de Sócrates, Platão destaca-se, né, por ter lançado essa teoria idealista, né, e por ter deixado escrita a maioria dos textos conhecidos hoje sobre Sócrates, além, evidentemente, de Xenofonte. Agora, por que idealista, né? Vamos ver, então, porque Sócrates, ele, através de um mito criado por ele, chamado mito da caverna, ele explica nesse mito o que seria o mundo ideal, o mundo das ideias. Então, nesse mito, ele pensa, né, numa caverna onde existem, bem lá no fundo da caverna, existem pessoas, né, presas, acorrentadas, uma do lado da outra, sem poder, inclusive, mover o pescoço, né, olhando fixamente para uma parede. E nessa parede aparecem sombras, né, que são refletidas por conta de uma fogueira que está atrás deles. E entre essa fogueira e essas pessoas acorrentadas, existe uma passagem, né, que são as coisas que acontecem ali, né, o que aconteceriam hoje, por exemplo, numa cidade, né? Pessoas indo e vindo, pessoas trabalhando, e essas pessoas, elas representam, na realidade, o poder, né? Os governos
que de uma forma ou de outra acabam manipulando, né, essas pessoas. Por que manipulando essas pessoas? Porque são elas que decidem o que vai ser refletido na parede ou não. Então, para as pessoas que estão sentadas lá na caverna acorrentadas, tudo aquilo que elas veem aparecer naquela parede, para elas é uma realidade, né? Então, Platão vai chamar esse mundo, né, esse mundo em que as pessoas estão ali acorrentadas vendo sombras, de mundo dos sentidos, né? O mundo sensível, né, dominado pelos sentidos e pelas opiniões, pela aparência, né? Então todo mundo tem uma opinião a respeito das coisas, aí lembra um pouco, né, o que está acontecendo hoje. E na realidade elas não conseguem perceber o que de fato ocorre, além desses acontecimentos que são ali demonstrados. Então, Platão, ele de uma certa forma ilustra, né, a relação entre esse mundo sensível e esse outro mundo que também está dentro da caverna, que é onde os manipuladores também vivem, né? Aí, então, onde que é a saída da caverna? Ninguém vê, ninguém percebe nem aonde é a saída dessa caverna. Só que alguém, né, acha tudo aquilo estranho num determinado momento, intuitivamente, né, acha esquisito ou percebe que aquelas sombras se repetem, né, estranhamente se repetem, e começa a duvidar da verdade. Será que aquilo é de fato verdade ou é mentira? Como é que pode ser? E aí essa pessoa consegue se libertar dessas correntes e levanta e resolve sair daquele local, né? Para o espanto de todos os outros. O que você está fazendo? Não, eu vou sair porque eu tô achando que tem alguma coisa errada. Não, cara, senta aí, isso daí é normal, isso é real, é o nosso mundo, né? Para onde você vai, né? Não existe outro mundo além desse. Não, me deixa que eu vou tentar pelo menos ver se de fato isso que vocês estão me dizendo é verdade ou não. E aí então ele sai daquele lugar, percebe, né, que existe um caminho assim extremamente árduo, né, que vai levá-lo, ele não sabe bem para onde, né? Imagine você dentro de uma caverna escura, né? Mas acontece que conforme ele vai andando, ele chega nesse lugar onde estão esses manipuladores. E aonde está essa fogueira? E aí começa a se dar conta de que tudo aquilo, né, que ele até então estava vendo como realidade, era algo que estava sendo montado, como se fosse um teatro, né? Ele, absurdado com tudo aquilo, resolve andar mais e mais, mais e mais, e aí a dificuldade vai se tornando cada vez maior, né? E ele, então, finalmente consegue perceber que existe uma saída e que nessa saída tem uma luz impressionante, né, que de alguma maneira o cega. Evidente, quando a gente está num lugar muito escuro, né, passou a vida inteira ali, nasceu ali, né, ao se deparar com a luz, realmente os nossos olhos se fecham, né, e a gente, né, instintivamente fecha os olhos e aguenta ali o tempo que for. E aí então ele resolve continuar daquele jeito mesmo, até que chega um momento em que ele de fato encontra uma saída. E no momento em que ele sai, ele demora um tempo razoável, né, para se adaptar à luz. Esse tempo também é algo assim
que a gente não sabe, né? Pode demorar anos, pode demorar séculos, enfim, não sei, né? O tempo que demorou. Mas nessa história, então, essa criatura sai de lá e fica um tempo para se adequar. No momento em que começa a se adaptar, começa a enxergar as coisas como de fato elas são, né? E tem um choque, né? Um choque assim terrível. E então começa a viver aquilo lá, começa a descobrir outras coisas que ele desconhecia, enfim. Essa pessoa começa a entender, né, o que estava acontecendo, né? E então pinta lá a solidariedade, né, porque ninguém é sozinho nesse mundo, né? Todo mundo quer compartilhar as coisas boas. Ele então resolve voltar para a caverna, para avisar os amigos. E nessa volta, evidentemente, ele cai, ele escorrega em um monte de pedras, enfim. Quando ele chega aonde estão esses amigos, ele está totalmente diferente, né? Realmente todo machucado, com as vestes todas rasgadas, enfim. E começa a dizer para eles que existe um mundo lá fora, que existe uma realidade totalmente diferente daquelas que eles estão ali vendo. E as pessoas olham para aquela figura totalmente destroçada, né? E dizem, nossa, coitado, né? Ele saiu aqui e ficou louco, né? Foi isso que aconteceu. E não dão voz a ele. E ele continua gritando, tendo que chamar a atenção de todos eles para tudo aquilo que ele tinha visto. E chega uma hora que todos os que estão lá dentro começam a se irritar de uma tal maneira e o matam. Então, gente, olha que história louca, né? Para Platão, é muito difícil alguém chegar ao mundo real, que ele chamou de mundo da luz, de mundo das ideias, de mundo do sol, né? E ali é que está a verdade única, né, das coisas. Então as pessoas realmente têm uma resistência muito grande, né, para ver a verdade das coisas. E tudo que não é dentro do que ele está acostumado a ver é algo que dificulta muito, né, o entendimento das pessoas. E elas não querem sair do estado acomodado delas, né, para entrar num outro estado assim totalmente utópico, né, porque elas não chegaram lá em cima, né, elas primeiro têm que acreditar naquela figura, né, para depois resolver sair dali também. Então, nossa, as coisas realmente ficam deveras difícil. Muitas vezes a gente pode até achar que é impossível, né? Mas enfim, é essa analogia que ele faz, né, com caverna, para dizer então que existem dois mundos, né? O mundo das aparências, que são as pessoas, né, que estão ali dentro da caverna e que só veem aquilo que lhes é mostrado, né? E o mundo das ideias, que poucos chegam, né? Poucos poderiam chegar nesse mundo, que seria o mundo da verdade, o mundo da razão, o mundo da racionalidade. Então, através, né, dessa alegoria, que a gente chama de alegoria da caverna, a gente pode entender essa visão platônica da dualidade, né? De dois mundos, um mundo sensível e um mundo inteligível, um mundo das ideias. Até mais, pessoal!